Você é aquela pessoa que vive falando besteira. Você até tenta não falar nada às vezes, você fica quieta, você procura ficar na tua para não falar besteira e de repente você se vê falando besteira. Bom, eu vou falar para você por que isso acontece e como você pode resolver esse pequeno, grande problema de muitas mulheres no Entre Nós de hoje. Então você quer resolver esse pequeno, grande problema de muitas pessoas, que é falar besteira, né? Quando você vai ver, você já falou e você já causou problemas no seu relacionamento, com seus filhos, com seus familiares, no trabalho, na escola. E normalmente você lida com isso de uma forma bem assim, superficial. Ninguém é perfeito, né? Ninguém é perfeito. O que a gente pode fazer sobre esse assunto, né? Ficou falado, sabe? Eu não estava pensando, eu não deveria ter falado, mas o que eu posso fazer? Saiu e me perdoa, desculpa lá, sabe? Foi sem querer. Só que será que foi sem querer mesmo? Será que aquela besteira, aquele comentário que você machucou, você fez um comentário que machucou alguém, ou que falou algo que ninguém sabia sobre como você pensava sobre um certo assunto. Será que foi realmente algo impensado ou foi algo que realmente estava dentro de você e você não sabia? Então, esse é o pequeno, grande problema de muita gente que não se conhece, que erra e vai continuar errando, porque não se conhece, não sabe o que tem dentro do próprio coração. Jesus já falou sobre isso lá em Mateus, se você quiser acompanhar, lá em Mateus capítulo 12, ele estava falando com os fariseus. Por que ele estava falando com eles sobre esse assunto? Porque muitas pessoas se mostram ou tentam mostrar algo que elas não são. Elas gostam de aparentar uma coisa que elas não são. Porque se elas aparentarem, elas pensam assim, então nós seremos. Então, se eu, por exemplo, sou uma obreira e eu colocar o uniforme e ficar quietinha lá, né, na parede da igreja e ficar com um sorriso nos lábios, então as pessoas vão ver que eu sou uma pessoa de Deus, que eu sou uma serva de Deus. Só que não. Aparência não quer dizer nada. Aparência de boa, aparência de serva, aparência de pastor, aparência de uma pessoa justa, uma aparência de uma pessoa sincera. Todo tipo de aparência não quer dizer nada a respeito de quem você é. E Jesus então falou sobre isso com os fariseus. E ele disse assim no versículo 34 do capítulo 12. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Então, Jesus está falando, como que você pode dizer boas coisas sendo má? Aí vamos reverter isso aí. Como você pode falar más coisas sendo boa? Aí agora você entende porque eu disse que é um pequeno, grande problema, porque muitas pessoas lidam com isso, com as besteiras que falam, com as palavras tortas, os comentários inadequados que elas cometem, que elas falam, elas lidam com isso como uma coisinha pequenininha, um detalhe, um errinho que é humano, todo mundo erra. Só que Jesus está falando aqui, quando você é bom, você não pode falar o que é mal. E quando você é mal, você não pode falar o que é bom. Ele está falando isso, Jesus, o próprio Senhor Jesus. E aí ele continua.
Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Então aqui está a raiz do problema. Você fala besteira porque no seu coração tem besteira. Como assim, Cris? Como assim? Né? Imagino que você esteja assim, pois é. Porque no seu coração, aquilo estava lá. E talvez você não sabia que estava lá. Então, você ficou irritada com seu filho e você xingou ele. Você xingou seu filho e depois você ficou, assim, muito decepcionada consigo mesma porque você não é esse tipo de pessoa. E aí você joga, né? Você joga a culpa no seu filho. Você pensa assim, eu me xinguei porque ele fez eu xingar. Não foi o seu filho que fez você xingar. Você xingou porque esse xingamento estava dentro do seu coração. É aquele palavrão que você falou para ele, o seu marido, aquele palavrão, aquele comentário que não foi nada legal que você fez sobre a sua amiga, aquele pensamento estava no seu coração. Por mais que você não estivesse, naquele momento, investindo naquele pensamento, naquele xingamento, naquela palavra errada. Você não estava investindo naquilo, você não estava assim, quando eu tiver com essa pessoa, eu vou falar umas poucas e boas para ela. Eu vou falar aquilo e aquilo outro. Você não estava pensando assim. Você não estava planejando. Mas isso estava no seu coração. Aquele pensamento, aquela forma de pensar. Aquilo que você falou que você achava do seu marido, aquilo estava no seu coração. Então, o que fazer sobre isso? O que fazer sobre isso? Se você tem no seu coração tanta coisa ruim, se você é aquela pessoa que está sempre falando uma coisa que desagrada, que machuca, o que você pode fazer sobre isso? Você tem que avaliar o que você tem alimentado o seu coração. E nós vamos falar sobre isso agora. Porque o seu coração, ele é um baúzinho que fica dentro de você, na sua alma. E nesse baú, ele vai colecionando tudo que os seus olhos veem, o que os seus ouvidos ouvem. Então, é uma coleção. Então, você vai colecionando ali. Então, se você, por exemplo, é uma pessoa que gosta muito de assistir novelas, romances, né, filmes de terror, ou qualquer programa de televisão, uma série, por exemplo. Você é aquela pessoa, aquela jovem que assiste muito série. Toda série que você assiste, que sai lá nessas plataformas de TV, você então quer assistir. Bom, aquelas séries, elas estão entrando nesse baú, nessa caixinha que você tem. Se tem muito palavrão, se tem muito sexo, se tem muita briga de casal, se tem muita mulher criticando outras mulheres, se tem muita vaidade, se tem muito orgulho ali, e cá para nós é o que mais tem, né, nesses programas, você está alimentando esse baú com tudo isso. Então, nesse baúzinho, você então tem tudo aquilo que você estava pensando que só estava tendo um tempo ali para relaxar, né? Você estava ali pensando assim, só vou relaxar, vou assistir uma série, vou passar tempo, faz tempo que eu não assisto alguma coisa na TV. Então você foi ali e você pensou que você só estava tirando um tempinho para descansar. E na verdade você estava alimentando tanto os seus ouvidos quanto os seus olhos de tudo aquilo que estava passando para você na televisão. Então é por isso que, infelizmente, quando você se encontra numa situação em que a reação que é normalmente gerada é de orgulho, de vaidade, de preconceito, de raiva, de ódio,
de desrespeito, você vai ter. Porque tudo aquilo ali está no seu coração. Aquilo ali está nesse baú que se chama coração. Então, veja como é importante isso. Quem você tem ouvido ultimamente? Você é aquela pessoa que fica pensando assim, não, as minhas amigas, elas são muito diferentes de mim, mas elas são minhas amigas de infância. Eu não posso me deixar, sabe, eu não posso me afastar delas. Elas não pensam como eu, elas não têm a mesma fé, elas falam só de sexo, elas falam só de homem, elas têm um palavreado assim que não é adequado, elas falam muito palavrão, elas falam mal de pessoas, mas elas são minhas amigas de infância. Elas são minhas primas de infância, né? Minhas primas. Eu não posso me afastar dessas pessoas. Se você é esse tipo de pessoa, então você fique sabendo que realmente aquele ditado de que a gente diz quem você é olhando para quem anda com você, esse ditado aí que eu nem sei falar, sabe? Então, é verdade. Você é aquilo que você ouve, que você vê. Você é. Então, se você é uma pessoa que está sempre em roda de fofoca, você vai se tornar uma fofoqueira. Por mais que você fale assim, não, eu não sou assim, mas você está ouvindo fofoca. Então, aquela fofoca está entrando nesse baú, que é o seu coração, e aquela fofoca, de alguma forma, vai sair pela sua boca, porque se está no seu coração, vai sair pela boca. É o que Jesus falou aqui. Vamos ler lá de novo. Do que há em abundância no coração, disso fala a boca. E ele continua falando assim, no 35. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. E o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Então, Jesus até fala do tesouro aqui. Ele fala, o homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. Então, no meu coração, nesse baú, tem tesouro. Tesouro, como assim tesouro? Tesouro é aquilo que tem de abundância. Então, Jesus estava falando aqui, olha, o que você tem de abundância no seu coração vai sair pela sua boca. Então, se eu dou muito valor a essas fofocas das minhas amigas, então eu tô sempre com elas, eu tô ali naquele grupinho do WhatsApp, eu sempre fico ouvindo, né, fofoquinhas, ou aqueles videozinhos, né, que ficam gozando de certas pessoas, né, públicas, ou ficam falando só besteirinha, sabe aquele grupinho que só fica dividindo besterol? Então, se você fica ali naquele grupinho, você gosta, você se acha o máximo porque você é engraçadinha, porque você, né, posta muita coisa assim, então, aquilo ali é o seu tesouro, porque você dá muito valor, você dá muito tempo para aquilo. Aquilo ali praticamente te define. Se alguém pensa assim, eu queria um vídeo que que faça graça de pessoas que têm esse problema. Eu vou falar com a fulana, porque ela deve ter. Porque ela tá sempre postando isso. Quer dizer, você começa a ser conhecida como aquela pessoa que tem muitos vídeos engraçadinhos de besterol. Então, não é só fofoca. Se fosse só fofoca, né? Se a gente pudesse só evitar certas rodinhas, certas panelinhas. Mas tem outras formas também da gente sujar o nosso tesouro. Nós temos aí as redes sociais. As redes sociais têm o quê? O que elas estão promovendo? Elas estão promovendo a vida das outras pessoas. No geral. No geral, você vai ali ver a vida dos outros. E isso causa o quê? Isso causa inveja, né? Na verdade, é como se você estivesse se comparando com aquelas pessoas. Olha só, essa pessoa que foi à praia nesse fim de ano e eu tô aqui trabalhando. Olha só essa pessoa que vive viajando, essa pessoa que tem uma bolsa nova, essa pessoa
que tá com um namorado novo. Essa pessoa, sabe, ela engravidou. Olha só o filho, olha só a gravidez dela, olha a barrigona dela. Olha só essa pessoa que tem um chá, tá fazendo um chá de bebê. Olha só, sabe? Olha como ela emagreceu. Olha só como ela tá fit, sabe? Isso que você está fazendo, na verdade, é alimentando o seu coração com inveja, comparações. Você acaba se tornando uma pessoa muito preocupada com essas coisas. Se você não era preocupada antes, agora você vai estar preocupada. Se você não estava se preocupando com a cor do seu cabelo, agora você vai começar a ver, realmente, esse louro não tá legal, tá um pouco escuro, não tá iluminado como essa pessoa aqui tá, né? Olha esse corte de cabelo dela, poxa, meu corte já tá ficando um pouco antigo, já tenho quanto tempo com esse corte? Né? Então você começa a se preocupar com essas coisas e guarda lá no seu coração. E aí, quando você está numa situação, é isso que vai sair da sua boca. Inveja, comparação. Quantas mulheres, infelizmente, falam assim: eu sou, sabe, eu tô horrível. E você olha assim, mas, poxa, você tão bonita. Não, eu tô enorme de gorda. Que isso? Você tão magrinha? Não. É que você não me viu ainda. Você não me viu de biquíni. Você não me viu de calcinha e sutiã. E quem precisa ver você de calcinha e sutiã? Né? Como assim? Eu vou... Quem quer ver você de calcinha e sutiã é o seu marido, não eu. Né? Então... Você tá ótima. Não. É que eu tenho gordura. Tenho muita gordura. Eu sou uma falsa magra. Sabe por que essa pessoa fala isso? Porque ela está vendo muitas outras mulheres magrinhas, fit, que gostam de mostrar a barriguinha, que gostam de mostrar que elas estão super magrinhas, que gostam de mostrar a cinturinha. Então aquilo acaba, realmente, se eu for fazer isso, e eu já fiz, tá? Se eu for fazer isso, se eu for começar a olhar para essas mulheres que vivem para isso, que vivem para o corpo delas, que não fazem outra coisa no mundo a não ser cuidar do corpo delas, eu vou me sentir realmente feia, porque eu não vivo para o meu corpo. Eu não fico 5 horas numa academia todo dia, eu não fico em clínicas de estética, eu não vou nesses lugares. Eu não fico indo no meu cabeleireiro toda semana. Eu não tenho gente para me vestir o tempo todo. Aliás, nem tem pessoas para me vestir. Eu me visto, eu que escolho a minha roupa, eu que escolho o meu look, eu que faço meu cabelo, eu que faço a minha maquiagem. Então, eu não posso ficar me comparando, é injusto da minha parte ficar me comparando com essas outras pessoas que só fazem isso na vida. Se eu ficar seguindo essas pessoas nas redes sociais, então eu estarei alimentando meu coração justamente daquilo que eu não preciso. E eu vou me tornar essa pessoa que me acha feia. Eu vou ficar falando, eu sou feia. Eu vou ficar olhando para as outras mulheres falando, ela é feia. Olha só o barrigão dessa mulher. Olha só o cabelo dela. Olha, não gostei. Olha o look dela, super cafona. Quer dizer, eu vou ficar falando besteira. Por quê? Porque dentro do meu coração tá cheio de besteira. E porque eu estou me alimentando dessas pessoas que eu sigo nas redes sociais. Então, cuidado. Às vezes seu baú tá cheio de coisa que não presta. Por isso que você fala besteira. Seu coração tem aí inveja, tem raiva. Você assiste gente com raiva. Você gosta de assistir, por exemplo, certas personalidades, certos socialites, certas pessoas públicas que só falam coisas assim, que, sabe, que de denegrir mesmo. De falar besteira, as pessoas que não estão nem aí com que aquilo que elas vão falar vai causar nas outras pessoas. E você fica ali se alimentando daquilo. Em nome de, eu preciso saber o que está acontecendo. Não, você não precisa saber. O que você precisa saber é o seguinte, tá tudo bem aqui na sua área, na sua vizinhança, né? Será que teve terremoto em algum lugar? Onde foi, né? Se tem trânsito naquela cidade que eu vou hoje, então eu vou procurar talvez evitar certas ruas. São informações importantes para você. Agora, você ficar sabendo
que fulana desmanchou com ciclano e ela falou que ele fez isso e aquilo, sabe, com muita raiva, e você começa a pensar assim, ai, olha só que canalha aquele homem que fez isso e aquilo com ela. Quer dizer, você está alimentando o seu coração com raiva, com ódio, e você vai jogar isso de alguma forma para fora através da sua boca, sabe? Então cuidado com notícias, cuidado com redes sociais, cuidado com rodas de amigas, sabe? Que tipo de amigas você tem? Às vezes é melhor você ficar sozinha. Faça novas amizades, pessoas que vão dar para você conteúdo que você poderá usar para abençoar e não para destruir ninguém. E eu vou finalizar o vídeo com o restante aqui do que Jesus falou. E se você for lá para o 37, versículo 37 do capítulo 12 de Mateus, diz assim: porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Veja como a palavra é importante. Porque a sua palavra, o que você fala de quem você é aqui dentro. Então, qual tem sido os assuntos, quais são os assuntos que você tem falado ultimamente? O que você gosta de falar? Você gosta de falar moda? Então é isso que está aqui dentro de você. Vaidade. Você gosta de falar de estética? Ficar falando de corpo, de músculo, de rugas? Você gosta muito disso? De cremes, novos cremes, nova maquiagem? É porque aqui, ó, você está cheia de vaidade. Agora, se você fala das coisas de Deus, se você é uma pessoa que está sempre falando do Espírito Santo, das virtudes dele, de como agradá-lo, de como ajudar as pessoas a ganhar almas, de ter bons olhos, o que Deus tem ensinado para você, é porque dentro do seu coração você está colecionando a palavra de Deus. Você está se alimentando dela. Então é por isso que você é justificada por Deus. E você não precisa ficar mostrando aparência de uma pessoa de Deus, porque a sua boca te justifica. Eu sou Cristiane Cardoso para o Entre Nós.